Fala, rapaziada do Corte do Rafa, trago aqui notícias sobre a contratação de Léo Ortiz, que o Flamengo finalmente assina com o Léo Ortiz, a suposta saída de Gabigol do Flamengo e a famosa panela desmontada, e Mauro César traz essa informação na Jovem Pan Esportes e eu achei super interessante esse comentário. Vamos lá! Falar do Flamengo, vamos virar a página aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. A novela Léo Ortiz, hein? Mais um capítulo. Acabou de sair informação no GE que Flamengo e Bragantino acertaram valores, mas o Bragantino quer a presença de Léo Ortiz nos jogos contra o Botafogo, pela pré-Libertadores. O Flamengo pagará 8,5 milhões de euros e, após o encerramento da negociação, o zagueiro de 28 anos assinará contrato até o fim de 2028 com o rubro-negro. Tem uma pendência no meio do caminho porque o Bragantino, apoiado numa brecha do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol, deseja que o jogador participe dos 2 jogos contra o Botafogo pela pré-Libertadores, pela última fase de mata-mata até a fase de grupos da Libertadores da América. Flamengo, Léo Ortiz e o seu empresário são contra. As partes entendem nesse momento que seria arriscado o atleta participar desse duelo contra a equipe do Botafogo. Mauro César, alguma informação sobre esse assunto, sobre essa novela que já se arrasta há muito tempo? Flamengo, Léo Ortiz, Bragantino. A informação que chega dos colegas do GE é que Flamengo e Bragantino se acertaram nos valores, mas tem essa pendência porque o Bragantino quer a presença do jogador contra o Botafogo. Mauro. A informação é essa mesmo, né? Faltam esses detalhes, né? O Bragantino achou essa brecha que permitiria que o jogador fosse inscrito no Flamengo depois do dia 7, né? Mas a partir do momento que o Flamengo contrata o jogador, eu acho que aí vai ter só uma solução, se o Bragantino não abrir mão. Colocar uma cláusula que proteja o Flamengo, né? E o jogador. Olha, se ele se machucar, vai ser assim, né? E o jogador é a mesma coisa, né? Se eu me machucar, eu deixo de ir, e aí, como é que fica? Vocês vão me ressarcir de que maneira? Um seguro, alguma coisa do gênero, né? Tem um jogo no Rio de Janeiro, na quarta, dia 6, dia 7 é o prazo, e o jogo na quarta subsequente, lá dia 13, né? Contra o Botafogo, aí já em Bragança Paulista, né? Normal o time querer contar com o jogador, e agora o jogador já está abrindo mão aí de uma parte, né, que ele teria direito, né? Isso. Então, teria que abrir mão também ou seja, abrir mão não, mas se colocar numa situação em que tem que jogar ainda pelo clube, não sei também se é bom, sabe? Para o próprio Red Bull Bragantino, tá vendido, cara, vai embora logo. É diferente do caso como do Endrick, o Endrick está vendido para o Real Madrid, mas é um período longo de um jogador que não tem a idade mínima para deixar o futebol brasileiro. Então, vai fazer o quê? Ficar sem jogar? Não, então ele joga no Palmeiras. Agora, 2 jogos importantes, sabe? O cara já com a cabeça em outro clube. Não sei se é bom para o próprio Red Bull Bragantino. Por mais que ele tenha sido muito profissional nesses últimos jogos, jogando sério, jogando bem. Foi importante nesse jogo lá, evitou o gol do adversário lá do Águilas Douradas, bateu pênalti na disputa de penais. Eu acho que, sei lá, se eu fosse dirigente a essa altura, então segue o caminho, pega a grama e vamos que vamos. E assim, é uma coisa também que eu acho que é normal. O Red Bull Bragantino vai conviver com isso, sempre. Por mais que tenha lá multinacional, que seja organizado, que pague em dia, clubes de mais camisa, com mais torcida, com mais mídia, que oferecem algo que o Bragantino não pode oferecer, porque não tem, né? Sempre serão sedutores para jogadores que vão... Aconteceu com o Arthur, acontece com o Léo Ortiz, vai acontecer com outros também. O cara pensa, poxa, eu posso jogar num clube que me dá mais projeção e tal. É normal, ainda mais na idade dele, tem 28 anos, talvez seja a última oportunidade, né? A última chance para ele fazer esse salto aí. Então, acho que a grana é boa também, né? Muito bem vendido, né? Eu vou falar, enquanto ainda, né, essa novela se arrastava e continua se arrastando, mas assim, o jogador, é claro, continuou jogando pelo Bragantino. A gente tem que destacar o profissionalismo do Léo Ortiz, porque tem atleta que, quando está envolvido numa negociação dessas, fala que não vai mais treinar, fala que não vai mais jogar, para forçar de vez ali uma transferência. Não foi o caso. Mas o jogador, ele continua, às vezes, pode ser o caso, e acredito que seja mesmo o caso do Léo Ortiz, ele continua ali, ó, batalhando, jogando super bem, para forçar também o clube que está interessado. Falar assim, pô, eu tô jogando bem pra caramba, eu sou um baita zagueiro, tenho potencial para jogar nesse Flamengo aí, e continua aqui, ó, ralando, arrebentando dentro de campo. Para mim, parece ser o caso aí do Léo Ortiz, porque ele continuou jogando muito bem. Eu sei que, assim, a panela, ela praticamente foi desfeita, né? Aquela turma lá de 2019 lá, que gosta de um técnico, não gosta do outro e tal, a maioria já foi embora, né?
e são novos jogadores. Agora, houve também uma grande renovação do elenco, né? A média de idade desceu bastante, são poucos jogadores na faixa dos 30 anos, o caso, por exemplo, do Varela, que tem 30, o Davi Luiz, que é reserva, que tem 36, 37, sei lá, mas já é reserva. Então... Lembrando que o Varela provavelmente vai ser reserva do Vinha. Do Vinha, o que na verdade é lateral esquerdo. Praticamente todo mundo. O Bruno Henrique tem 33, também é reserva hoje. O time titular não tem, fora o Varela, acho que ninguém na faixa dos 30 anos. Então deu uma boa rejuvenescida. Sem contar alguns garotos também que entram no time, no caso do Igor Jesus, do Vitor Hugo, do Wesley, o próprio Cleiton, zagueiro, deve ter oportunidade nessa temporada. Matheus Gonçalves tem 18 anos. Então deu uma derrubada na média de idade boa nas últimas temporadas, com a mudança do perfil de contratações, né? Jogadores, o Léo Ortiz é até mais velho que a média, eles têm contratado jogador com 25, 26 anos. Ele já tem 28, né? Um pouquinho mais velho que os demais. Mas ainda assim, dentro dessa média de idade, abaixo dos 30. O Flamengo no Brasileiro, por exemplo, só um time tinha média de idade menor, o time base, que era o Bragantino. Os demais, todos ali. O Vasco era juntinho ali com o Flamengo também, de média de idade. O Fluminense é o contraponto, né? Com 32, 33 de média quando entra em campo. E saiu a informação aqui, o Flamengo acabou de divulgar nas redes sociais, a informação de que o Gabigol e o Wesley não vão participar da partida contra o Madureira neste sábado. De acordo com o clube, após exames, pequenas lesões musculares foram identificadas nos atletas. Tá aí, portanto, então Gabigol e Wesley fora desse jogo do fim de semana. A informação aqui completa, que eu tinha passado um pouco por cima, né? Mas tá aí, lesões musculares aí com Gabigol e Wesley. Mas sobre esse Flamengo, Vanderlei Nogueira, é um time mais sólido, defensivamente falando. Parece que o Tite está acertando aí a casa. O time sem o Gerson, que é um jogador de muita qualidade, parece que se encontrou com o De La Cruz de segundo volante, o Arrascaeta ali de meio armador, um pouquinho mais adiantado, o Pulgar de primeiro volante. O que falar desse Flamengo em começo de temporada, mas que já apresenta melhoras no sistema defensivo, Vanderlei? O Flamengo vai ser melhor do que a temporada passada. Bom, é isso, rapaziada, que vocês acabaram de ver. Rafa aqui na voz. Fui!